Eu queria trazer de volta o tema da pacificação e comentar um pouco um trecho da resposta que o senhor acabou de dar, especialmente sobre o impeachment da presidente Dilma, que eu confesso ter muita dificuldade de ouvir essa fala sobre golpe quando se trata de um processo que foi absolutamente legal, feito pelo Congresso, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, que agora é ministro da Justiça do governo Lula. Então, fico pensando, a reparação do suposto golpe pelo presidente Lula foi colocar o presidente da seção do golpe como ministro da Justiça, ou seja, sinceramente é uma narrativa que não para de pé. Para não falar do vice-presidente Geraldo Alckmin, da ministra Simone Tebet, da ex-prefeita Marta, que acabou de voltar para o PT para ser candidata a vice. Ou seja, na prática, o PT não trata o impeachment como golpe. Mas na narrativa política, até hoje, insiste nessa tese. E o meu ponto é, a dificuldade de reconhecer uma derrota dentro das 4 linhas da institucionalidade, para citar a expressão que ficou tão conhecida, que foi o caso do impeachment legalmente votado pelo Congresso Nacional. Não é um dos elementos que mais infla a polarização no Brasil? O PT não tem muita dificuldade de aceitar quando perde, e isso não alimenta uma sensação de que para o PT, democracia é quando o PT ganha e golpe é quando o PT perde? Não, mano, eu com muita tranquilidade, até porque a gente teria que ter o programa inteiro para debater as teses que você levanta aí. O que eu poderia dizer fraternalmente a você nesse espaço que nós temos aqui? Primeiro, eu acho que de fato é uma narrativa. Narrativa é diferente de factual. O que é a narrativa? Não, se cria uma narrativa de que tudo se deu dentro das 4 linhas. Primeiro, a origem do... Então, o ministro Ricardo Lewandowski presidiu uma sessão legal. O ministro Era só para entender, prefeito, porque dava a entender que o senhor estava concordando que o que o Mano tinha falado sobre narrativa, o senhor estava concordando com ele. Na verdade, o senhor está dizendo que a forma... de construção é uma narrativa. Para mim, narrativa é diferente. É uma narrativa. Narrativa é diferente de factual. Primeiro, o ministro Lewandowski, eu vou chegar no raciocínio. O ministro Lewandowski não vota. Ele preside uma sessão. Agora, o que eu penso? A origem, mano, a origem do que se deu como processo de impeachment, se a gente for pegar a origem, que é a questão da contabilidade... A fraude orçamentária. Não, contabilidade pública. Não, você pode caracterizar do jeito que você quiser. Você teria que caçar os governadores do Brasil, você teria que caçar prefeitos. Porque a questão mais evidente é porque você... Não procede. A fraude foi realizada com o uso dos bancos estatais. Mas não é com o uso da Caixa Econômica que governos e prefeituras sequer possuem. Eu não vou debater porque esse é o nosso ponto de divergência. E fraternalmente, porque eu digo, nós temos um ponto de divergência. Você caçar um presidente da República por conta de questão contábil, de execução orçamentária, o que eu estou dizendo é que o motivo é muito frágil, ele não fica em pé, ele não é legítimo. Essa avaliação é feita pelo Congresso. Não, tá, eu penso, por isso que eu acho que fraternalmente eu divirjo de você. Eu acho que a gente vivia um ambiente político. Para mim, o que aconteceu com a presidenta Dilma é consequência da construção política que se deu no Brasil. E não, se não fosse aquele motivo, seria outro. Ponto. Aí eu quero mais discutir com você aquilo que você argumenta para legitimar a sua fala. Eu penso que em 2022, o Brasil viveu um momento, isso também a gente pode divergir, não tem problema nenhum, entre o país caminhar para a democracia ou o Brasil caminhar para uma aventura autoritária. Evidente que ali tinha um marco. E diante desse marco, não significa que os atores não tenham tido divergências, que os atores não tenham estado na história recente em posições divergentes, que os atores não pensem diferentes. É que diante do risco que o Brasil corria, esses atores, mesmo tendo posições divergentes, se uniram.
Mas foi necessário, então, trazer golpistas em defesa da democracia. Mas se você quer tratar dessa forma, tudo bem, ou você... Eu posso conceituar de forma diferente, mano. Eu posso conceituar que se uniu democratas que tiveram posições divergentes, inclusive em relação à presidenta Dilma. Esses democratas se uniram para que o Brasil superasse um momento difícil que enfrentava, que era o risco do autoritarismo. Eu concordo com esse ponto, mas quando chama de golpe... não demorou para entrar nessa articulação para salvar o impeachment da presidente Dilma? Eu acho que ali... eu acompanhei de perto, eu estava ali. O presidente Lula trabalhou muito. O que eu penso ali, nós que estávamos lá, um dia ainda eu vou escrever um livro sobre isso. Aquilo ali, você via, era irreversível. Porque eu volto, mano, para você entender, junho de 2013, as mobilizações de rua. E onde que as mobilizações de rua desembocaram? Que é um pouco, se a gente for teorizar, porque se a gente for aqui... Aquilo era irreversível ou se torna irreversível a partir do momento que o Gilmar Mendes não permitiu que o Lula... Não, mas mesmo, eu acho que ali poderia ter dado um fôlego, eu não sei para onde que esse fôlego, onde que ele desembocaria, entendeu? Poderia ter dado um fôlego... Que não aconteceu, né? Que não aconteceu. Agora, era um processo muito difícil de reverter. Porque você tinha as ruas, né, uma mobilização de rua que aí a gente tem que entender muito o que foi junho de 2013 e no que junho de 2013 se tornou, que é essa coisa antissistema. Ali era um ambiente de linchamento mesmo. De linchamento. E aí o Congresso se moveu muito de vamos nos salvar. E se para nos salvar é entregar a presidenta Dilma ao processo, entregue a presidenta Dilma ao processo. Para mim, essa leitura está clara. A presidenta Dilma foi vítima de um processo político que se dava naquele momento. Isso a história já vai registrar muito mais, porque nós estamos muito, do ponto de vista histórico, muito presente ainda no fato. A história vai recuperar isso com mais distanciamento, com mais frieza, portanto, com mais racionalidade científica. Mas eu quero entender por que o senhor chama de narrativa toda essa construção constitucional que foi apontada pelo Mano. A gente adota o conceito... Eu quero entender a sua linha de pensamento. Eu não quero aqui entrar num debate etimológico. Eu não quero. Mas que o conceito de narrativa ele se tornou sinônimo de algo que você entrega à sociedade, mas nem sempre é factual. Eu acho que a gente tem que, inclusive, qualificar o conceito de narrativa, porque senão aquilo tudo que a gente entendia como narrativa se perde, porque fica aquilo que você constrói para justificar aquilo que você pensa e o factual do outro lado, entendeu? Aquilo que é, de fato, que aconteceu. Então, é um debate que, na minha avaliação, ele se tornou muito presente no último período histórico, né? E eu tenho muito receio de usar o conceito de narrativa da forma como ele é usado hoje. Ele respondeu sua pergunta, Mano? O meu ponto de inquietação é que me parece inconsistente a ideia de que, em 2022, pela Frente Ampla, uniram-se diferentes posições democráticas em defesa da democracia, com a ideia de que essas posições, na verdade, eram golpistas em 2016. Ou são democratas... ou são golpistas, ou a gente está banalizando a noção de golpe e, portanto, enfraquecendo a defesa da democracia. Mano, você é um cara inteligentíssimo como você é. A história não é linear, mano. Quem dera ela fosse, entendeu? As posições de ontem não são as posições de hoje e as de hoje não serão as de amanhã. Infelizmente, para o bem e para o mal é assim que acontece. Se nós fôssemos olhar todo mundo que foi coerente no último período... nós não teríamos criado um campo político, na minha avaliação, para salvar a democracia brasileira. Tá bom, o senhor acha que hoje a Marta qualificaria isso de impeachment ou de golpe? Eu não sei como ela... Eu falo aqui de forma muito honesta, inclusive eu escrevi um... O senhor conversou com ela? Não conversei, mas escrevi um Twitter saudando a volta dela ao PT. Eu discordo frontalmente do que a Marta fez naquele momento. Frontalmente. Agora, se a Marta volta ao PT, ela sabe o que o PT pensa. Inclusive do que ela fez. Sim. Quem faz o gesto de reconhecimento, né, que aqui é o lugar certo, é ela. Então ela tem que ser acolhida. Mas pensando na construção da pacificação e que a história não é linear, é adequado para a pacificação do país classificar o ato da Marta como golpismo em 2016? Eu não quero discutir
2016, nesse sentido que você está falando, dos puros e dos impuros, porque senão nós não vamos construir o futuro. Eu quero perguntar para a Marta que se ela quer estar nesse campo para a gente fortalecer a democracia brasileira. Se ela falar assim, eu quero estar nesse campo fortalecer a democracia brasileira, para mim essa resposta é o suficiente.